Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Masters of Marketing com uma convidada ilustre, a pessoa que mais manja de pesquisa em sites aqui no Brasil, Lígia Mello, CEO e sócia da Ibu Pesquisa Insights. Lígia é uma grande amiga da MMA faz muito tempo, já está há 10 anos aqui, parceiraça nossa. Então, com muita alegria que a gente recebe ela aqui hoje para falar com a gente. Lígia, bem-vinda. Obrigada, Thaís. Obrigada, MMA, pelo convite. É sempre bom estar aqui fomentando inovação, ideias novas, trazendo coisa realmente relevante para os nossos associados e para o mercado em geral. Hoje a Lígia vai contar aqui para a gente sobre uma pesquisa que a gente fez em parceria, Ibu e MMA. É um estudo que ouviu mais de 2.800 pessoas e trouxe para a gente insights sobre mais de 30 categorias e mais de 500 marcas. Lígia, conta para a gente aí um pouquinho como é que foi a metodologia dessa pesquisa para as pessoas que ainda não se familiarizarem um pouquinho, Claro. né? Como é feito Sim. esse tipo de trabalho. Na verdade, quando a gente desenhou juntos esse projeto, né, a ideia foi a gente olhar o Brasil inteiro. Então, a gente olhou realmente de norte a sul, o país inteiro. Falamos com mais de 2.800 pessoas, como a Thaís comentou, de uma forma quantitativa. Então, o que a gente fez? A gente fez um roteiro super abrangente, tentando entender das pessoas que atributos são importantes na hora que ela vai escolher uma marca para amar e para consumir, porque são coisas diferentes, né? Que critérios ela tem na hora de decisão de compra? Cheguei na gôndola, o que eu vou escolher? Né? Então, a gente saiu desse lugar, fizemos um questionário grande, ele não era um questionário muito pequeno, né? Fizemos para todo o Brasil, todas as classes sociais, todas as faixas de renda, sexo, gênero, enfim, a gente realmente quis representar uma fotografia do Brasil, né? E o formato da metodologia é muito legal porque a gente criou uma metodologia nova, a gente usou inteligência artificial, a gente usou machine learning. Como que a gente construiu esse caminho, né? A gente saiu lá de quase 200 atributos entre atributos de marca e critérios de escolha. Então tinha lá, é simpático, é feliz, tá disponível na gôndola. A gente saiu de um macro de 200, caímos para 90. Esse spread entre o 200 e até os últimas que a gente escolheu, que são 6 atributos, né? 3 de marca e 3 de drivers de compra. Tudo isso a gente fez rodando a pesquisa várias vezes e trabalhando com machine learning. Né? Então a gente saiu lá de 200, fomos para 90, de 90 para 50, de 50 para 30 e chegamos nas 6, foram as 6 que a gente usou de base para realmente entender por que uma marca vira a marca do coração para o brasileiro. Né? Tem a ver com consumo? Tem a ver com consumo, mas às vezes não. Tem a ver com emocional, tem a ver com o seu histórico de familiar, né? A gente sabe que a nossa cultura é muito emotiva. Então a gente pegou daí esses 6 atributos, rodamos novamente a pesquisa, pedimos para as pessoas dizerem o que elas achavam importante desses 6 atributos, qual as marcas do coração para elas, então foi espontâneo. Ela não teve que fazer uma conta, né? 3% disso, 2%. Não. Quando a gente fala de carro, qual que é a sua marca do coração? A pessoa escrevia a marca que ela considerava do coração ou não. A gente descobriu que muito brasileiro não tem ainda. Então, muitas marcas têm um espaço importante aí, que elas podem ocupar, tá vazio, né, no coração do brasileiro. E depois a gente perguntou se as pessoas consumiam a marca. Então, a metodologia foi essa, né? A gente ficou aí quase 2 meses fazendo todas essas rodadas com o mesmo público, pra gente chegar realmente num resultado que seja efetivo e útil para as pessoas. Né? Tem que ter lá uma coisa que as pessoas realmente possam usar essa informação. Legal, muito legal saber também do uso da inteligência artificial nesse tipo de estudo, né? Porque é uma utilização de maneira prática. A gente aqui na MMA fala bastante sobre inteligência artificial, sobre como que a gente efetivamente traz isso para aplicar no dia a dia das necessidades das empresas, não só das estratégias de comunicação, mas aí a gente vê um caso real de uma pesquisa que a gente fez com uma tecnologia que a gente fala muito, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Não, eu acho que a gente viu algumas vantagens aí de usar a inteligência artificial. Uma delas é a velocidade, né? Talvez a gente levasse 6 meses para pôr esse resultado na rua se a gente não usasse inteligência artificial. Tem como fazer? Claro que tem. Né? Mas a inteligência artificial trouxe um facilitador pra gente. E uma outra coisa que a inteligência artificial trouxe pra gente também, nas primeiras rodadas, acima de 300 atributos, 290, até os 50, o bom da inteligência artificial é que ela consegue agrupar de uma maneira inteligente. Então, quando a gente passava o prompt eficiente, ela trazia pra gente assim, olha, faltou isso. Vocês esqueceram de incluir esse atributo. Se você tá falando de, sei lá, visual, por exemplo. Queremos os atributos principais de visual de marca. Né? Então a gente colocou lá, fashion, design e tal, não sei o quê. Ele pode ter trazido pra mim uma coisa assim, então, você esqueceu de colocar visibilidade na gôndola.
Porque isso tem a ver Legal. com visual, né? Na hora que você olha na gôndola, tem que chamar sua atenção de alguma forma. Então, acho que a inteligência artificial ajudou muito a gente nesse momento, né? E no final, a gente teve que fazer uma seleção do que realmente é mais importante, né? Então, é claro que tem o nosso olhar, tem o olhar dos nossos analistas, tem tudo que a gente viu, mas ela vira pra gente e fala assim, cara, essa palavra ou esse termo foi usado X vezes neste contexto, né? Porque acho que uma grande preocupação que todo mundo tem do uso da inteligência artificial é contexto, né? Ela consegue entender o brasileiro, né? Porque o brasileiro fala sinistro. É bom ou é ruim, Verdade. né? Então a gente viu que realmente uma inteligência bem treinada consegue te dar um resultado e principalmente, cara, o que ela trouxe de principal pra gente é essa otimização de tempo mesmo. E a gente nesse mercado de marketing, sabe, Tá né? sempre correndo, Tá né? sempre correndo, É sempre isso. com prazo apertado. Legal. Então vamos lá ao que interessa agora. Vamos entender melhor, você já falou um pouco sobre a metodologia, sobre como foram definidas aí essas marcas do coração, sobre uma oportunidade que existe agora aí, que deu para a gente enxergar que algumas marcas podem ocupar esse espaço, mas agora, analisando o resultado aí dessa pesquisa, quais são os atributos que as marcas do coração têm em comum? Na verdade, depois da gente sair de tudo isso, né, a gente entendeu que a gente tem três atributos de marca e 3 critérios de compra, decisores de compra, que hoje movem o brasileiro na gôndola. E daí a gente chega à conclusão que isso não é só para marcas do coração, né? É o que move esse cara. Porque no começo da pesquisa, as pessoas não sabem que é a pesquisa é da marca do coração, Tá. né? A gente foi perguntando de atributo, de critério e tal. E lá no meio da pesquisa a gente perguntou qual a sua marca do coração. Então, para não poluir a resposta. Então, Uhum. na verdade, o que a gente entende a gente tem 3 atributos que são super importantes para o brasileiro. Confiável. Né? Uma marca precisa ser confiável, gente. A gente fala que o brasileiro tem síndrome do patinho feio, né? As pessoas sempre falam, porque aqui chegam as coisas que não são boas, ou as pessoas fazem de qualquer jeito. Então, ser confiável é muito importante para o brasileiro. A segunda coisa, ser relevante. A marca precisa fazer sentido, né? Senão eu posso até gostar da marca. Sei lá, eu gosto da marca, sei lá, eu não dirijo, gente, então eu posso falar, eu gosto da marca de carro X. Mas ela não é relevante pra mim, porque não tá na minha rotina, né? Então, relevante para o brasileiro é super importante. E uma surpresa pra gente, o brasileiro gosta de marcas inovadoras, mas inovadoras úteis. Que a gente acabou de falar de inteligência artificial. Não adianta você ser inovador e criar uma coisa que não faz sentido para o consumidor. Né? Ele quer uma inovação. A gente tem escutado muita palavra esse ano, Thaís, dos nossos consumidores, quando a gente coloca, principalmente na quantitativa, genuíno. As pessoas estão buscando marcas genuínas, né? Se não combina comigo, não tem por que eu fazer só porque o consumidor quer, né? A marca realmente precisa entregar uma coisa que tem a ver com ela, que tem o DNA dela, que tem essa força. Então, os 3 atributos de marcas foram esses, né? Confiável, relevante e genuíno. Quando a gente vai para critério de compra, né, para o brasileiro, a gente tem sem conta, tem que caber no bolso, gente. E daí, de caber no bolso, não é caber no bolso barato. Né? Caber no bolso do classe A é uma coisa, caber no bolso do classe B é outra coisa. Tem que valer a pena pra mim, tem que ter um bom custo-benefício, tem que realmente eu achar que eu tô pagando por uma coisa que vale isso que eu tô pagando, né? Daí a gente tem responsável, que é uma coisa super legal que a gente achou, né? Eu não achei que o brasileiro a gente não achou que a gente já tava nesse lugar. É claro que a gente tem visto aí uma evolução de sustentabilidade, de ESG, de tudo isso, mas na verdade a gente descobriu que o brasileiro gosta de terceirizar essa operação. Entendeu? Tipo, eu não consigo fazer tudo que eu gostaria na minha casa, porque 80% das cidades do Brasil não recolhe lixo reciclado. Né? Então, a dificuldade muitas vezes da pessoa conseguir fazer, ela acaba escolhendo uma marca que já tá fazendo. Que faz por Faz por ela. né? Então ela fala assim, cara, já vou pagar um pouquinho a mais ali, mas eu já tô melhorando o planeta de alguma forma. E a gente tem o diferenciado, né? O que é o diferenciado pro consumidor? É o que ele olha e fala, essa parece melhor que aquela, ou eu gosto mais dessa. A diferenciação vem muito junto com o uso do produto, né? Eu uso uma farinha que faz melhor o bolo, eu uso um café que tem um cheiro mais gostoso. Então, a diferenciação está muito ligado ao uso do produto. Então, são essas 6 que a gente entendeu que para o brasileiro são importantes na hora dela olhar para uma marca e falar, essa marca está no meu coração e eu consumo ela. Então, a gente tem esses 2 olhares. Bom, a gente, com esse estudo, chegou num ranking aí das 10 principais marcas do coração, né?
Eu tô aqui com a minha colinha, porque Eu também. não sabia de cor, e Somos também duas. a ordem aí de todas elas, mas vou comentar aqui quais foram as 10 marcas do coração que saíram nesse estudo, na ordem. Então, Coca-Cola, Netflix, Brastemp, Samsung, Google, Nike, Omo, Nestlé, Instagram e Porto Seguro. Então, essas são as marcas que elas estão no top 10. Isso. Então, baseado em tudo que você já comentou aí com a gente, o que você acha que todas elas têm em comum aí? Eu acho que elas, quando a gente olha o todo, assim, acho que são marcas que construíram história como brasileiro, né? A marca não precisa ser velha, né? Ela não precisa ser antiga, tal. São marcas que construíram história. Sei lá, vou dar o exemplo do Netflix. É uma marca super nova para estar no segundo lugar de um ranking de marca do coração. Mas alguém consegue imaginar a pandemia sem Netflix? Verdade. É Né? Ele surpreendente, foi né? irmão das pessoas, ele foi o seu braço durante a pandemia, né? As pessoas olhavam a TV aberta para ver o drama, né? Porque foi um período difícil, um período complicado. E a hora que elas tinham que respirar, os streamings chegaram para realmente ser um bote salva-vidas, né? Então, você vê que uma marca que mesmo ela já existia antes, mas assim, há 2, 3 anos atrás, talvez ela nem pontuasse se a gente não tivesse tido uma pandemia, né? Então, são marcas que realmente elas estão dentro da vida do brasileiro. Quando você pensa na Coca-Cola, né? Ninguém pensa no almoço de Dia das Mães num primeiro. Se você perguntar na rua, qual que é a primeira marca que você pensa na hora que você tá na mesa do almoço do Dia das Mães? A probabilidade de ser Coca-Cola é gigante. Talvez a pessoa nem tome mais Coca-Cola, né? Mas tá lá na vida dela. Mesma coisa a Brastemp, né? A Brastemp fez aí um branding maravilhoso durante muito tempo, reforçando o Não é uma Brastemp. Todo mundo conhece, né, toda essa história. Então as pessoas durante até 2019, o principal desejo do brasileiro, falando de país inteiro, gente, era ter uma máquina de lavar. Né? É uma coisa que São Paulo fica um pouco fora desse quadrado, mas quando a gente fala do país inteiro, então quando você falava, as pessoas falavam, eu quero uma máquina de lavar e eu quero uma Brastemp. Né? Então realmente são marcas que ficaram no histórico emocional, muitas vezes, do brasileiro. Uma surpresa pra gente foi Porto, porque a gente sabe que menos de 15% dos brasileiros têm algum tipo de seguro. Eu ia te perguntar isso. O que te surpreendeu? Porto pra gente foi uma grande surpresa, assim, mas Porto traz o cuidado, né? Aquele histórico de quem tem o seguro de carro e que daí levava o lanchinho quando precisava do seguro. As parcerias com os grandes condomínios ou com as grandes marcas, onde a Porto é o seguro encanador, chaveiro. Ele traz uma coisa pro brasileiro que o brasileiro gosta muito, gente, que é segurança. É uma marca que as pessoas se sentem seguras. Então, quando começou a aparecer Porto muito grande, a gente até rodou um painel paralelo para entender se não tinha algum viés, se em algum momento da pesquisa a gente podia ter conduzido a coisa. E realmente o que apareceu foi as pessoas falando: não, gente, mas a Porto é uma marca que, quando você precisa, ela tá lá. Então, realmente, pra gente foi uma mega surpresa. Né? As outras marcas são marcas que estão no nosso cotidiano: Google, Instagram. A Nike é uma marca muito desejada e menos consumida. Né? E aqui a gente vê uma curiosidade super legal. A gente também perguntou para as pessoas que marcas elas usam de cada uma das 30 categorias, para a gente entender o que dava match entre eu amo e eu consumo, né? E o que a gente percebeu, por exemplo, as pessoas falam, mas as pessoas não compram Nike porque é caro. Não é verdade. A gente percebeu que muitas vezes a pessoa não compra Nike porque ela corre. E o tênis da Mizuno é mais eficiente para correr. Ou a pessoa joga tênis e o tênis, não sei, de alguma outra marca, da ASICS, é melhor para jogar tênis. Então não é que ela não consome porque ela acha caro, é porque a utilidade do produto, para ela, daí a gente entra naquilo que eu falei, na relevância do produto. Ele realmente precisa estar no dia a dia do brasileiro para ele subir aí no ranking, né? E tá entre as principais marcas que eles amam. Sim, porque às vezes elas têm uma lembrança de marca, um carinho por uma marca que não é necessariamente a marca que elas consomem hoje... por alguma necessidade Exato. específica. Exato. Ou sei lá, tem muita gente hoje em dia que não toma refrigerante. Né? Mas não é por isso que ela deixou de amar a Coca-Cola. Tá lá o velhinho, o Natal, o ursinho, né? O brasileiro é muito emotivo, gente, muito. Então por isso que eu falo, por isso que eu comentei no começo que tem muitos lugares vazios. Né? Tem muito lugar vazio, por exemplo, não vou citar as marcas, porque eu também nem me lembro de cabeça, mas Pharma, por exemplo, né? Cara, é um lugar vazio. A gente tem medicamentos e tem farmácias nesse lugar. Apareceram farmácias. Então é sinal que os medicamentos, principalmente os que não são OTCs, né? Que não precisa de receita. Cara, existe um lugar imenso para uma marca ocupar. Com certeza. Né?
A gente sabe, infelizmente, que o Brasil se tornou, nos últimos 3 anos, aí, um país doente. A gente tem um volume de farmácias inacreditável. Tipo, já bateu padaria. Tem mais... Esses insights dizem muito sobre quão doído a gente é, né? A gente desconfia, a gente quer segurança, a gente precisa confiar no que vem, E daí, e assim, a gente toma precisa comprar remédio. É remédio. isso, a gente se automedica. Então, e tudo isso tem a ver, gente, se a gente pegar a base de tudo isso, assim, tem a ver com a educação, né? Então, assim, mas a gente que faz pesquisa, a Ibu existe há 18 anos, cara, a gente tem visto muita melhoria. Então, assim, independente de tudo que todo mundo fala, independente das dificuldades, independente disso, a gente tem percebido que as pessoas estão mais atentas. Então, isso é muito legal. E para as marcas é uma mega oportunidade. É uma mega oportunidade delas se posicionarem, delas construírem um caminho para o coração do brasileiro, gente, porque eu vou dizer uma coisa, não sei se o brasileiro é fiel no casamento, a gente tem visto aí muito divórcio, mas o brasileiro é fiel de marca, é impressionante. Se ele escolhe uma marca, gente, para ele mudar, tem gente que é fiel de uma marca que virou pra gente e falou assim: ah, não, porque a gente, na pesquisa, tinha uma pergunta assim: quando que uma marca deixa de ser do coração, né? Ah, quando você tem um problema, quando você tem 3 problemas, quando você tem 5 problemas, ou ela não deixa. Cara, a maioria das pessoas, ela não deixa. A segunda é não, 5 vezes. Ele precisa errar comigo 5 vezes para eu abandoná-lo. Então a gente entende aí que é um caminho bem bacana para as marcas, né, estarem olhando para esse lugar com carinho. Ou seja, além de tudo, somos somos consumidores tolerantes. Até porque as pessoas andam com medo do excesso de marcas, né? As pessoas até testam outra marca. A pessoa vai e testa. Todo mundo fala assim: o brasileiro não é fiel. Fidelidade e lealdade é diferente, né? Ele é leal à marca dele, mas ele, cara, eu vou lá e vou experimentar. Ele experimenta. Vou experimentar, né? E daí muitas vezes vem no ticket. Ah, sei lá, vou de novo voltar no exemplo da farinha. Sempre usei uma, experimentei outra. Ah, o bolo ficou bom também? Cara, eu vou usar as duas e tá tudo bem, né? Mas na hora que bate mesmo, da necessidade, da preocupação, realmente ele vai porque ele já conhece. Legal. Então, vamos falar um pouco aí dos insights pontuais que a gente teve. A gente teve aí 5 insights principais, né, que foram levantados. Queria começar aqui com o primeiro, que fala: amor não se mantém só no grande... Vou começar de novo, tá? Bom, então agora vamos entrar nos insights que a gente teve com a pesquisa. A gente teve 5 principais insights aí, grandes aprendizados. Então vamos lá entrar no primeiro, Li. Amor não se mantém só no grande gesto. O que a gente percebe, assim, muitas marcas, no geral, eu acho que é meio relacionamento também, né? A pessoa começou a se relacionar, beleza, ela ganha flor, ela manda uma garrafa de vinho pro namorado, mas a relação não vai sobreviver de vinho e de flor. Período do encantamento. É isso. Então, assim, a gente acredita que, olhando todos os dados, lendo todos... As pessoas falaram muito, a gente teve muito texto, né? E a maioria do que a gente percebeu é assim: eu preciso de uma marca que seja parceira, não que seja o grande amor da minha vida. Porque o grande amor da minha vida vai acabar, a paixão vai acabar, né? É como a gente brinca, né? Case com alguém com quem você gosta de conversar, né? Porque você vai ficar velhinho, você tem que ter alguém, né? Pra você trocar o dia a dia. Então, o que a gente percebeu aqui é isso. E muito importante para as marcas fazer grandes ações, grandes ativações. Claro que dá representatividade, aumenta o brand da marca, tudo isso. Mas é mais importante que isso é estar perto dele, né? Quando ele liga para o saque, ele precisa falar 20 vezes a mesma coisa? O CPF dele, o endereço dele, qual que é o problema? Ah, só um pouquinho eu vou passar o senhor para a área técnica. E aí ele começa repete tudo de novo. Né? Então, assim, daí aí ele não se sente parceiro da marca. Parece que a marca não sabe quem ele é. Né? Então, o amor, esse amor que a gente percebeu de marca tem muito a ver com isso. Tem a ver com a marca está sempre comigo, ela me entende, né? E ela está sempre comigo. Eu não preciso ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Então, principalmente amores novos, marcas novas, né? Tem que ter esse cuidado, né? As pessoas fazem grandes ativações, e é super bacana, ajuda muito a marca. Mas no dia a dia, para essa pessoa continuar do seu lado, ela precisa te entender que você está do lado dela, né? Que você vai ajudar ela quando ela precisa. Então, é por isso que a gente fala: o amor não se mantém no vinho e nas flores. Ele se mantém no dia a dia da relação do consumidor com essa marca. Ele precisa receber o produto de qualidade, combinado, não sai caro, né? Cara, vai demorar 10 dias para entregar? Tudo bem. Ele não quer que se entregue amanhã. Ele quer que Mas você diga... entrega. Você falou 10 dias? Entrega em 10 dias. Tá tudo bem, né? Se ele tiver pressa, ele compra alguma coisa de emergência. O grande lance gente, eu falei que eu vou entregar em 10 dias, entrega em 10 dias. Né? De novo, o consumidor se sente prestigiado, ele se sente reconhecido pela marca que ele está consumindo. Até porque muitas vezes uma marca acaba conquistando as pessoas
é devido à oportunidade até de um problema, né? Isso acontece Sempre, bastante. muito. Como isso é solucionado ou a atenção que a pessoa recebe. Não, e isso é muito legal que a gente observa, a gente acompanha das marcas, né? Vou citar, por exemplo, o Reclame Aqui. É super legal. Às vezes você vai lá e tem assim, uma marca tem 10 mil comentários. Você fala, nossa, mano, eu não vou comprar desse lugar. Mas aí você olha a carinha lá, a carinha é 8,5. Beleza, gente, teve 10 mil pessoas reclamando, mas a carinha tá verde, tá azulzinha. Tudo solucionado. Tudo solucionado. Então é legal. É sinal de que a marca realmente se preocupou em conversar com esse consumidor. Realmente. E aí a gente entra aqui no segundo aprendizado, quando a gente fala que inovação e tradição não precisam ser antônimos, né? Eles não são antagônicos, né? Por quê? Quando todo mundo pensa assim, uma marca tradicional não vai conseguir ser inovadora. E daí ela vai ficar para trás, entre aspas, né, com as marcas novas e tal. Gente, é uma tensão super legal, né? A gente brinca na e-book, é uma tensity, né? Inovação de um lado, tradição do outro, porque tradição traz histórico, traz muitas vezes o tailor-made, né, que antigamente era feito mais de uma maneira artesanal, de uma maneira manual, enfim. E daí agora a gente vem para inovação, uso de tecnologia, uso de inteligência artificial, coisas que podem melhorar essa relação. Gente, é sensacional. Marcas tradicionais que conseguem ser inovadoras são as marcas para o futuro. São as marcas que vão ficar aí para os próximos 100 anos. E quando a gente vai para o alto padrão, isso acontece ainda mais, né? Você pega as grandes marcas aí, Louis Vuitton, Chanel, enfim. Cara, são marcas mega tradicionais, tailor-made, tudo numerado, tal, não sei o quê. Mas eles usam a tecnologia para melhorar o processo deles, né? Eles inventam novos produtos que tenham a ver com os clientes. Isso é muito importante, né? Então, a gente acredita que muitas vezes a marca tradicional olha tudo isso que está acontecendo, né? Olha lá uma marca no game, olha numa ativação de rua e fala, nossa, meu, eu vou quebrar. Pelo contrário, porque ele tem um histórico emotivo do brasileiro. Então a gente acredita que ser tradicional é um mega asset para você se transformar numa marca inovadora, se você tiver uma boa equipe, olhar os seus produtos, enfim. Por quê? Porque você já está no coração do brasileiro de alguma forma, né? A gente tem marcas que foram listadas nas outras categorias, né? Por exemplo, Que Bom sorvete. Gente, Que Bom tá no coração do brasileiro. Até hoje eu tenho certeza que todo mundo olha o palitinho. Todo mundo. Para ver se ganhou o negócio 1000 anos atrás, né? Então, de novo, eles estão se reinventando, né? Magnum vai virar uma marca. Então, assim, é isso. É você pegar a sua tradição, usar ela para o positivo e fazer essa tensão funcionar. Vamos ser inovador, trazendo a chancela do antigo. Vai funcionar super bem. E eu acho que é interessante a gente ter visto um pouco disso exatamente nesse ranking das 10 marcas, né? Exato. Porque a gente tem as marcas super tradicionais, como você mesmo comentou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Omo, Sim, né? é isso. Super legal, uma marca super antiga, tradição ali e sempre inovando, trazendo novas tecnologias. Exato. Melhorando a vida das pessoas. Melhorando a vida das pessoas, desde do produto até a estratégia de comunicação, Sim, né? Super legal. as embalagens, super cuidado para ser o sustentável que eles estão procurando, né? Em cima do responsável. Exatamente. É uma junção. Legal. Então, vamos falar um pouco agora sobre o terceiro insight. Ser diferente não quer dizer ser estranho. Então, porque, na verdade, né, o que a gente sempre olhou, as pessoas têm os seus próprios padrões, né? A gente cria um padrão, né? O padrão de família feliz, né? Um casal, um filho, um cachorro, uma casa no fundo, grama. E isso não existe no Brasil. Ponto. Não existe família feliz, gente, não existe essa imagem. Mas a gente traz as coisas, né? Seja do cinema, seja do que a gente já viu, seja das novelas, enfim. E a gente tem percebido cada vez mais que o diferente, existe uma coisa de aceitação, né? A gente sempre baseia todas as pesquisas que a gente faz na IBU na palavra respeito. Então, todos os questionários, todos os roteiros, eles precisam respeitar todas as pessoas. Se ela é alienígena, azul, não importa, né? Então, o que a gente percebe aqui é isso, que as marcas também podem olhar para isso. Cada vez mais o diferente chama atenção. Por quê? Porque existem vários nichos, e como esses nichos hoje são muito mais respeitados, eles têm poder de compra, eles têm poder de decisão, né? Loucos por pet, tô nessa fila, né? Tô nesse lugarzinho. Cara, é uma galera que gasta muito dinheiro, até o dinheiro que não tem, pra cuidar de bicho, né? Mas que louco, não sei o quê. Por que não adota uma criança? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela pode adotar uma criança, pode adotar um bicho, tá tudo certo, né? Mas é um público que tá acostumado, por exemplo, a comprar coisas de qualidade. Mas é porque é frescura, não sei o quê. Não, é porque o bicho dificilmente você vai identificar se ele tá fazendo mal pra ele. Então as pessoas realmente buscam
uma qualidade específica. Então aí entra o diferente do estranho. É estranho as pessoas não terem filho e terem cachorro? Há 20 anos atrás eu acho que era muito mais estranho do que hoje, né? Aquela obrigação de ter que ter filho em casa, né? Para você ter uma ideia, hoje, Thaís, de cada 10 casas brasileiras, seguindo esse exemplo, 4 têm crianças. De cada 10 casas brasileiras, 6 têm cachorro. Então, isso é ser diferente. Mas não quer dizer que é estranho. E as marcas precisam olhar para isso, porque eu acho que elas perdem grandes oportunidades. Né? De novo, não tem a ver com equidade, com diversidade. Isso tinha que estar na base de todas as companhias, mas tem a ver na hora de você fazer uma ação, na hora de você fazer uma comunicação, na hora de você entender um público específico, né? São Paulo agora está sofrendo muito com essa coisa do ar seco, né? Então, se a gente parar para pensar, quem está olhando para isso? Que marca está ajudando o brasileiro a lembrar que ele tem que beber água? Verdade. Ninguém. Ó, e é uma coisa super simples. Gente, o ar tá seco, vocês precisam beber água. Eu não preciso vender água para lembrar as pessoas delas se cuidarem, né? Então são oportunidades de diferenciação. Por exemplo, até ontem o Pantanal tinha ficado 2 meses sem queimada. Ontem começou uma queimada gigante, não estão conseguindo controlar. Cara, alguém tem que estar olhando para isso, né? Alguém tem que ajudar a cuidar. Quem são esses voluntários que estão lá? Tem alguém olhando para essas pessoas? A gente teve a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, de novo, é o estranho, é o diferente que acontece e ele vai acontecer cada vez mais. Esse é o ponto. Coisas que a gente não tá esperando. Ninguém esperou a pandemia, né? Ninguém esperou a tragédia do Rio Grande do Sul. Então, são exemplos negativos, mas podiam ser exemplos positivos, né? Sei lá, o Brasil foi agora, no mês passado, a gente levou uma comitiva de jovens para um evento nos Estados Unidos para trabalhar socialização. Como que os jovens estão se socializando e saindo da tela, que é uma preocupação, né? Então, de novo, são diferentes, coisas diferentes, que as marcas têm que estar olhando e que não é estranho a marca estar lá. Isso só não pode virar bandeira, né? Eu acho que ela tem que virar com uma composição de várias coisas legais. E a gente percebeu nas marcas do coração que são marcas que falam com todo mundo, né, Thaís? A gente olha lá, Google, Nike, a própria Coca, são marcas que estão na vida, falam com qualquer pessoa. Então, acho que isso é super importante e eles não se importam se a pessoa tem o cabelo azul ou se a pessoa usa salto alto e calça boca de sino, né? Então, eu acho que é respeitar muito o ser humano, tá muito nesse lugar do diferente. Se as marcas entenderem isso, também acho que elas têm uma grande chance aí de abrir os seus spreads de vendas. E voltando também no que a gente falou um pouco mais no início, a questão disso ser visivelmente genuíno para aquela marca, né? Exato. Porque ela tendo propriedade ali para falar daquilo é uma coisa natural. As marcas vêm ocupando um espaço de maior importância, né, junto à sociedade aí de uns Super. tempos para cá. Até porque todo mundo entende que o público não vai muito bem, né, gente? Então o privado tá tomando espaço. E é importante, né? Eu acho que a gente faz a nossa parte, as pessoas continuam consumindo. Quanto mais a gente tiver um país melhor, mais as pessoas vão consumir. Tipo, é um Claro, ciclo virtuoso, né? claro. Então as marcas realmente estão nesse lugar aí. Eu acho que elas estão num momento super positivo na vida do brasileiro. Sem dúvida. E aí a gente vai entrar agora no quarto insight, então. Marcas amadas são consumidas, mas só o amor não é tudo. É isso, né? Acho que a gente já falou bastante disso, né? Mas é um pouco isso, né, gente? Eu amo uma Vale para as marcas e vale para a vida. É isso, marcas, relacionamentos, amigos, vale pra vida. Gente, a pessoa, ela pode amar a marca, mas hoje acho que o exemplo que eu dei do tênis é bem isso. Eu posso te amar, mas eu preciso de uma coisa específica para uma atividade específica, né? Então, o amor é importante? Ele é importante. Ele segura o amor, ele não segura o consumo. Eu posso continuar te amando e pulei a cerca e tô comendo a grama do vizinho, né? E tá tudo bem. Porque não funcionava para mim em algum momento, ou, né? É isso, né? Então, acho que o principal que a gente tem que ter a marca é amada, mas ela não pode esquecer que ela precisa continuar na rotina das pessoas, né? Ela não pode ser aquela marca que a pessoa fala assim, nossa, eu amo, mas quando foi a última vez que eu usei? Nem lembro. Né? Então, o consumo é muito importante. E o consumo, gente, quando a gente pega esses 6 atributos que a gente comentou, o principal atributo que tira uma marca do amor e leva ela pro consumo é relevância. Ponto. Então, assim, eu posso te amar, mas se você não for relevante pra mim, eu não vou te consumir. Né, pra vocês terem uma ideia, no geral da pesquisa, acho que, se eu não me engano, o número de relevância quando a gente tá falando de amor é 19%. Quando a gente vem para o uso da marca, é 40%. Então, mais que dobra, né, na hora do consumo. Então, não adianta só ela te amar, você precisa fazer esse amor valer a pena. Eu acho que é um pouquinho isso, e de novo vale, né, para amigos, para relacionamentos e para marcas. Cara, o cara me ama, mas eu quero que ele continue me amando e me consumindo. Porque ninguém, daí também a gente pode vir para outra premissa básica, né? Ninguém vive de amor, né? Vou comer o sol, né? Você precisa comer, dormir, estudar, viver sua vida, e para isso você precisa de dinheiro, né? Então, de novo,
amor não enche barriga, tudo aquilo que a gente já ouviu 1 milhão de vezes, gente, mas que para a marca é super importante, né? A marca ela precisa entender que na hora do cash, na hora do uso, na hora do desembolso, a relevância é muito importante. E daí a relevância está em várias coisas, né? Você tem que estar disponível na gôndola, você tem que ter um preço adequado e você tem que entregar a qualidade do produto. A gente volta porque a gente acabou de falar, o combinado não sai caro. Exato. Gente, quem compra um negócio de R$ 2 sabe que o negócio vale R$ 2. O cara que compra um negócio de R$ 2.000, ele sabe que o negócio deveria valer R$ 2.000. Pra mim, pra gente que tá o tempo inteiro falando com o consumidor, a gente escuta muito isso O deles. consumidor tem essa consciência, né? Então ele já, aprendeu. de alinhamento de expectativa. É isso, ele né? já aprendeu. Ele fala assim, cara, eu tô comprando uma coisa que X, eu já sei que eu não vou receber a melhor coisa do mundo. Eu paguei R$ 10. Se funcionar pra isso, já tá bom. já Se tá durar bom. uma semana, tá bom. Se resolver um problema específico, vou usar na festa do meu filho. Tá resolvido. Se ele durar pra depois, legal. Se ele não durar, bicho, tá tudo bem, né? Já ao contrário de quando eu pago um valor aquisitivo maior, esperando uma coisa que realmente seja de qualidade, eu quero que a marca me entregue isso. É isso aí. E aí a gente vai entrar aqui no quinto insight, onde a gente fala que responsabilidade pelo futuro não é necessária para entrar no coração hoje, mas ser responsável hoje é condição para continuar lá no amanhã. Porque o que acontece, né? A gente mapeia esse mercado sustentável desde 2014 na Ibu. Porque é uma coisa que a gente sempre foi curioso, a gente sempre quis entender por que a pessoa joga o lixo no chão, meu. Não consigo entender. Não entra na nossa cabeça, né? Então, mas eu não quero carregar. Gente, você tá aqui, o lixo tá ali na esquina, mano. Tipo, você vai passar pelo lixo, né? Então, e a gente sempre ficou muito olhando muito isso, principalmente nas grandes cidades, onde as pessoas, cara, varrem as coisas pra dentro da boca de lobo. É óbvio que ela vai entupir, gente. E é óbvio que ela vai alagar, né? O nosso sistema público de governo é muito deficitário? É muito deficitário, mas o brasileiro também não ajuda. Não ajuda, né? Não ajuda. Lixo na rua, lixo no chão, são coisas... mas entupiu. Gente, desculpa, não entupiu do além. Alguém jogou alguma coisa pra entupir, né? Então também a gente tem uma parcela de culpa importante aí, né? E o que a gente percebe, Thaís? Desde 2014, a sustentabilidade, vamos dizer assim, reuso de água, separação do lixo e tal, tá no radar do brasileiro. Mas essa dificuldade dele conseguir executar vem desde lá. E o que aconteceu? Em 2014, 2015, era critério de decisão, era critério de desempate. Eu tenho 2 marcas que eu quero consumir. Uma faz reuso de água, a outra não. Puta, eu vou usar do reuso de água. Né? Então era critério de desempate. Da pandemia pra cá, virou critério de escolha para as pessoas. Talvez porque elas ficaram mais... Parece pouco, mas não é uma mudança É uma grande. mudança muito grande de comportamento, né? Até porque, muitas vezes agora, a empresa que não faz, que não olha, faz promoção e assim mesmo o consumidor compra no ticket que ele estava esperando, na expectativa que você comentou, ele compra o da expectativa que faz algum tipo de cuidado com o planeta, com a natureza, né? Graças a Deus, nesse ponto o brasileiro é super legal. O brasileiro, de maneira geral, ele entende que existe aquecimento global, que a Terra é redonda, não é quadrada. Enfim, né? Que a gente não é... Que a Terra... Que realmente a gente precisa cuidar. Né? Não sei se é pelo excesso de verde que a gente tem, pelo excesso de praias, por esse cuidado todo, o brasileiro, ele é engajado nesse olhar. Ele não quer pagar mais? Ninguém quer pagar mais, gente. O cara pode ser milionário, ninguém quer pagar mais. Né? Todo mundo quer pagar o que tá valendo. Né? Mas as pessoas entenderam que se as marcas começarem o processo delas com esse cuidado, automaticamente elas tendem a ficar mais tempo na vida das pessoas, né? Vou dar o exemplo de novo, a gente acabou de falar de pet, cosmético que não testa em animais, né? Você vê um crescimento gigante. Mas vai servir para todo mundo? Vai chegar uma hora que todo mundo, todas as classes vão conseguir consumir produtos que não tenham que sejam sem teste em animais, né? E isso é positivo. Por quê? Você vai mudando o comportamento da sociedade. E a tecnologia hoje está permitindo isso, né? As inovações no desenvolvimento dos produtos, Exato. Elas vão começar a ganhar uma escala maior e esse tipo de diferença que antes, às vezes, ocasionava num preço muito maior, não existe mais. Vai diminuir, esse spread vai ficar cada vez menor, exato. Né? Isso vale também para grão, né? Vai comprar grão transgênico, grão não sei o quê. Gente... o que polui menos? O que consome menos gás carbônico? O que faz esse movimento acontecer de uma maneira positiva? Né? E aquela premissa básica de sempre, né, gente? A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente conseguir devolver uma estrela do mar pro mar, aos poucos, tudo vai ficar melhor. Então, o brasileiro tá super bem nesse lugar, assim. A gente tem um bom olhar. Eu acho que ainda falta muito pro ESG no Brasil, mas daí eu acho que é outra história, né? O brasileiro não tá nesse lugar, a gente não vai chegar. O consumidor.
né? As marcas têm que chegar, óbvio, mas pro consumidor, ele só quer uma marca, gente, que ajude a cuidar do planeta. Né, que polua menos, que tenha menos lixo, que ajude ele a reciclar de alguma forma. Durante muito tempo a gente teve várias campanhas, né, Thaís, de marcas que recebiam o reciclado, né, seja de vidro, de eletrônico, em alguns pontos do país. Hoje em dia você não vê mais isso, né? E daí muitas vezes nas cidades onde não são cidades grandes que não tem um lixo reciclado, as pessoas não têm o que fazer, ela separa e no final vai tudo pro mesmo caminhão. Né? Então são esses cuidados, esses detalhes que muitas vezes podem fazer as marcas estarem num lugar bacana. Marcas grandes, marcas que querem ter mais força dentro da casa do brasileiro, elas podem começar por um lugar que ninguém está olhando. Porque Com ninguém certeza. vende reciclagem, né? Mas eu posso ter esse cuidado com a cidade, com o país, com a sociedade. Com certeza. E aí é interessante que quando a gente olha para esses 5 insights, a gente também entende que eles não vivem isoladamente, né? Necessariamente eles não são Exato. Não independentes, são. né? Porque são todos complementares aí e trazendo um pouco aí para um exemplo da vida real, por exemplo, a gente está falando aqui a gente falou do diferente, a gente falou que não basta só amor, né? Outro dia eu fui no supermercado, precisava comprar leite. E, obviamente, eu tenho as minhas marcas do coração também, Sim, mas eu também tenho aí um modelo diferente. Eu preciso comprar leite só para mim, então não é uma coisa que eu posso comprar 1 litro de leite, porque eu vou usar ali e vai estragar e vai sobrar. Então, às vezes, eu não consigo comprar necessariamente a marca que eu quero, porque a marca que eu quero não me oferece sim, o produto que eu preciso, né? Mas eu também quero comprar a marca que vai ter ali tem ali o selo da reciclagem ali na sim, embalagem ali, né? Tem algumas marcas que já têm um programa, se responsabilizam por reciclar as sim. suas Embalagens. próprias embalagens, enfim. Então, é tudo muito complementar, né? Muito. E isso que você comentou é um exemplo super bacana, assim, das marcas olharem pro diferente. Hoje não é estranho morar sozinho. 20% quase 20% dos brasileiros moram sozinhos, gente. E quem pensa neles na hora de fazer o leite, de fazer o pacote A de bandeja de ovo. a bandeja de ovo, o arroz, né? Ou sei lá mesmo, você vai comprar verdura, né? Sei lá, dando um exemplo, a abóbora picada, aquelas que vêm prontas já no mercado. Gente, o pacote é para 3 pessoas, né? Não tem para um. Né? Então, mas se você parar pra pensar, de cada 10 brasileiros, 2 já moram sozinhos, talvez valesse a pena olhar. Dependendo da indústria, pode ser um público bem específico, interessante de consumo, né? O pessoal vegano tem crescido muito, né? A mesma coisa, né? Cara, você tem que olhar. Eu brinco sempre agora que antigamente os cardápios tinham 3 páginas, agora eles têm 6, né? Porque tem lá, não come ovo, come não sei o quê, não come não sei o quê. Tá errado? Não. As pessoas estão se adaptando aos hábitos de consumo né, dos brasileiros, de quem consome aquele lugar. E isso é super importante, né? Porque isso junta, isso que você acabou de falar, junta o diferente do estranho com a inovação, Exato. e pode ser uma marca tradicional, né? Pode ser uma marca que você já consome e que agora ela tem uma garrafinha de meio litro de leite, É. né? Não precisa ter uma marca nova para trazer o meio litro, ela pode vir de uma marca tradicional. A gente tem que ir acompanhando os comportamentos, né? Você vê nos eventos da MMA, por exemplo, 10 anos atrás, talvez a gente não precisasse ter esse olhar aí que hoje a gente tem de, eu tenho uma opção para quem não come isso ou aquilo, É né? isso. Ou quem é alérgico a X, né? Todo mundo brinca, nossa, mas antigamente ninguém era alérgico a glúten, né? A gente já escutou isso, a gente já fez várias pesquisas nesse olhar, não é de cliente, é pesquisa proprietária da Ibu, então por isso que dá pra contar. E a gente descobriu que provavelmente as pessoas tinham alergia, elas só não sabiam. Elas passavam mal, tomavam algum medicamento. Sofriam, né? Tomavam medicamento, nossa, eu tenho gastrite, nossa, eu tenho. Então, assim, a tecnologia, de novo, vem pra somar. E daí a gente vê um outro lugar super bacana, que não tem nada a ver com o nosso estudo, do uso da inteligência artificial, que eu acho que é o cruzamento desse muita informação de saúde, né? Que tem esse objetivo de fazer o brasileiro viver melhor. E isso não tem a ver com o nosso estudo, mas tem a ver com a longevidade das pessoas. E daí a gente entra a marca do coração de novo, Thaís. Essas marcas precisam olhar para as pessoas de 60 a mais. A gente vai viver mais. A gente vai viver 100, 110. E as pessoas vão continuar consumindo, gente. E elas precisam ter as facilidades das marcas que elas já consumiram quando elas tinham 40, quando elas tinham 30. Ninguém quer mudar de marca porque fez 80 anos.
E a população está envelhecendo, né? Não é só isso. É A isso. população tá envelhecendo e vai viver mais, Mas é né? isso. Então, assim, a marca tem que pensar que esse cara que consome hoje vai consumir com 80. E daí com 80, talvez ele precise de uma coisa menor, porque vai estar só 2 pessoas na casa, ou só uma pessoa na casa, né? E ele não vai querer mudar de marca. Até porque a pessoa, depois dos 65, ela tende a ser mais fiel às marcas que ela já consumiu. Né? A gente percebeu isso na pesquisa também. E não tem a ver com, ele não quer mudar porque é ranzinza, porque é rabugento. Não é isso. É porque ele já criou um hábito. Né? E como a saúde tende a ser mais frágil, conforme você vai envelhecendo, né? Você pode cuidar tudo, mas é natural do corpo humano, né? O corpo humano tá se desenvolvendo, A gente tá vai se envelhecendo. desgastando, É né? isso. Então, assim, se as marcas olharem para isso com atenção, elas têm um público fiel, que é um público que já compra com ela há anos, né? É um público que precisa de uma orientação, muitas vezes, precisa de mais cálcio, precisa de mais ferro, né? E é um público que tá procurando marcas que olhem para eles. E uma última coisa que é super importante, né, gente? A gente sabe aí que a aposentadoria é uma coisa difícil e tal, mas quando a gente vai para a classe AB, a gente sabe que é um público que tem poder financeiro de consumo. Com certeza. Né? Então, acho que é super importante aí, se continuar sendo marca do coração, também, né, pro pessoal da melhor idade, a gente bate isso pra criança, todo mundo gosta de coisa nova, gente, mas todo mundo gosta de coisa nova, de qualidade e confiável, foi o primeiro foi a primeira atributo, foi o que o brasileiro mais considerou, pra ele a marca precisa ser confiável. Legal. Bom, então acho que esse papo termina por aqui. E para quem quiser saber mais sobre esse estudo, para quem quiser ver a apresentação da Lígia dessa pesquisa, ela fez essa apresentação no MMA Impact Brasil 2024. E esse material está disponível para reprise na nossa plataforma de conteúdo Marketing Future Today. Lígia, muito obrigada. Obrigada, Sempre Thaís. uma delícia ter você aqui. Imagina. E essas nossas conversas. E a gente se vê aí na próxima. Tô por aqui. Obrigado, gente. Obrigada, Thaís. Obrigada, Fabiana, MMA, enfim. Obrigado pelo convite. Obrigada, pessoal.